eu sugeri a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, eu sugeri a ela uma CPI para a gente passar o país a limpo. Então, sabe, é a hora de a gente passar o país a limpo. Não tem nada mais prioritário do que a gente passar isso. Eu acho que, como já falei, né, eu devo desculpa ao Zé Dirceu, eu devo desculpa à presidente Dilma, sabe, ao Lula, eu acho que eu posso, se fizesse uma CPI onde eu pudesse relatar tudo isso, com a liberdade de eu poder relatar tudo isso, sem as amarras dos segredos de justiça, de tudo isso daí, a gente passaria a limpo uma página da história terrível, sabe? Onde se condenou um presidente da República sem prova, injustamente, construir uma narrativa que, sabe, uma narrativa que é difícil de derrubar, em conluio com várias pessoas, infelizmente para o nosso país, né, com a conivência da nossa grande imprensa, que não deveria nunca ter embarcado nisso. Essa que é a preocupação. E quando eu vejo, né, que de repente querem calar as redes sociais, calar isso, calar vocês, calar todo mundo, independente, sabe? A gente ia ter de novo uma imprensa chapa branca que faz a cabeça de todo mundo, da opinião pública, e a gente não tem para onde recorrer. Para mim, a Rede Globo, ela não faz jornalismo, né? Ela não faz uma coisa independente. É uma coisa complicada do que eu vi no país. Eu vi os métodos dele de vazar coisas para a Globo, para vazar para o antagonista. Eles vazavam tudo antes para criar o fato antes, entendeu? E para fazer o quê? A Globo doutrina, né? Ela não informa, ela doutrina, ela faz doutrinação. Então, é complicado. Eu acho que uma CPI seria o campo apropriado, com os holofotes apropriados para a gente passar essa história limpa. Eu acho que todo mundo deve isso ao presidente Lula, ao presidente Dilma, deve isso ao país. A gente tem que refazer essa história e eu me dispus. Inclusive, se eles criarem uma CPI, CPMI, eu acho que já tem um pedido, pelo que eu fiquei sabendo aí, do Quaquá para a abertura dessa CPI. Eu recebi aqui um zap aí me falando que estavam começando a fazer esse pedido. E se acontecer isso, eu me proponho a ficar 3 dias por semana em Brasília, ajudando eles a tirar esses esqueletos do armário. Entendeu? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero passar isso ali para a minha vida. Eu quero deixar esse legado para os meus filhos. Porque eu cometi um monte de injustiça em nome da justiça. É por isso que eu estou agora falando tudo. E tem perguntas aqui, a Cibele Simão pergunta, você recebeu alguma chantagem recente, depois que começou a revelar verdades da Lava Jato? Bom dia a todos, parabéns, Fórum. Obrigada, Cibele. Deixa ele já responder essa, que essa é quente. Parece que não, né? Você está dizendo nada, que não. Nada. A única chantagem que eu já recebi é a notícia que ela vai me processar. Entendeu? Já é a primeira, né? É aquela, é assim, então eu vou te processar, eu vou sair, mas vou te processar por calúnia. O que eu caluniei? Eu quero ver, entendeu? Eu quero ver. Eu quero até ter oportunidade dela me processar para eu poder discutir com ela, então, o que é que eu caluniei. E aí eu vou mostrar o que ela prevaricou. Eu acho que é uma boa forma da gente estar. Mas não recebi ameaça, não recebi nada. Por enquanto, eu acho que essas coisas elas estão efervescendo ainda, né? E eu acho que ninguém tem coragem de fazer alguma coisa agora. Mas tem muita gente me procurando para eu colocar isso para fora. Eu não estou falando nem 10% do que eu tenho. A hora que vier o foro apropriado, aí, como o Luiz falou que está pasmo com o que eu estou falando, aí todo mundo vai ficar pasmo de como que era o modus operandi disso. Delícia, tem mais... Tony, eu queria uma perguntinha rápida. Antes da Zenha, tem perguntas das pessoas aqui, que a Adri vai ter que sair daqui a pouco, aí ficamos eu e você mais um pouco, a Zenha. Isso. Vou falar todas aqui, aí eu passo para o Tony e eu vou ter que sair. O Eric Soares diz, você não tem medo de queima de arquivo? Não. Tem... A Cibele Ribeiro diz, o Moro estava a serviço de quê? De quem? Márcio Santos, por que está falando isso agora? Ele já explicou, mas pode também depois falar de novo. Francisco Lima, vale lembrar que é mais fácil destruir provas gravadas em fita cassete, só desmagnetizar, quem viveu na década de 80 sabe. E a Luciana Pereira diz, estou satisfeita pela entrevista com Tony Garcia, a Lava Jato
precisa de punição para ontem. E o José Maria Dias, nosso membro, pede para perguntar sobre a festa das cuecas. Teve isso ainda, né, Rovai? Sim, aí o Azenha queria fazer uma pergunta, mas vamos, Tony, se você quiser responder essas que estão aí. A festa das cuecas você já falou bastante, é de 2003, né? E essa do Moro está... De quem você acha? De quem o Moro está a serviço? Era uma questão ideológica, você achava? Ou ele prestava serviço a alguém? Não, ele tava, olha, veja, eu vi uma entrevista do Padilha, que fez o filme, né, da Lava Jato, né, e pelo que eu sei, ele vai fazer um outro, agora com outro viés, né, porque ele endeusou eles naquele filme, e hoje ele tem uma outra visão. Eu vi uma entrevista dele, que quando ele teve com o Moro a primeira vez para colher coisa, ele tinha visto que faltava alguma coisa nele. Aí o jornalista apertou ele e falou: o que você achou então? Que ele é burro? Ele falou assim: isso, ele é burro, mas é um cara personalista, vaidoso, que quer as coisas para ele, entendeu? Então, o Padilha, eu vou na mesma linha do Padilha. O Moro não tem nada de enxadrista, não tem nada disso, sabe? Ele é burro, intelectualmente, tacanho, ele não tem ideia das coisas que ele faz, mas só que ele tem o quê? Ele tinha um cargo poderoso, ele conseguiu ter uma estratégia dele de fazer esse tipo de coisa, e eu acredito que ele começou a serviço dele mesmo, de ganhar notoriedade com as coisas. Ele queria pegar casos importantíssimos. A hora que vier a baila aí a minha colaboração, né, que seria delação, que eu não sei de quê, né, mas a hora que vier a baila tudo isso, vocês vão ver que pouco importa o objeto da ação, pouco importa o que está se falando, ele vem com outras coisas que ele quer abordar, porque ele quer pegar pessoas importantes. Ele queria notoriedade, ele queria tudo isso, para fazer o quê? Né? Alpinista social, né? Depois vai dar palestra, vai para os Estados Unidos, vai fazer isso aqui, teve em contato com a CIA, aprendendo métodos com a CIA, acho que o Deltan também teve, sabe? Então eles podem estar a serviço de um monte de coisa que a gente não sabe, mas pelas coisas que eu percebo dele, eu acho que ele não é uma pessoa... que ele não tem um intelecto para ser agente de CIA, para fazer coisa a mando dos Estados Unidos, nada disso. Eu acho que ele foi uma peça usada por muita gente e usando a vaidade dele em um alpinista social. Entendeu? Só isso, como eu acho o Deltan também. Azenha, você tinha uma pergunta, eu te interrompi aquela hora. Não, é que o Tony falou que ele correu risco de vida, queria saber em que circunstâncias. Não, veja, quando você traz à baila uma coisa que você desmancha uma estrutura inteira do governo, né, pega os maiores empresários do Paraná, né, e essas pessoas acabam respondendo. E depois, os dois maiores empresários fizeram delação e corroboraram com tudo que eu falei, devolveram o dinheiro, falaram exatamente tudo que eu falei, até porque foi espontâneo. Eu fiz uma coisa que eu não tinha caído em operação nenhuma. Eu fiz um acordo porque eu quis. E todos colaboraram. E todos corroboraram com o que eu falei e fizeram delação. Tanto o João Manucelli como o Celso Antônio Frari, que era dono da Ouro Verde. Então, é que aqui em Curitiba, essas pessoas são conhecidíssimas. Eles fazem parte de tudo. É o maior empresário, os dois maiores empresários do Paraná. Era o Beto Richa, entendeu? O governador do Paraná, filho do Richa, do pai dele, com um monte de gente do lado dele que foi envolvido e foram processados e presos. Então, eu recebi ameaças, recebi recados, recebi isso e tal, mas, sabe, eu já passei da idade de ter medo de alguma coisa, então eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de não falar a verdade, morrer antes de falar a verdade. É a única coisa, é o legado que eu quero deixar para os meus filhos, que eu sofri tanta injustiça por causa desse Moro, por causa dessa gente de Ministério Público. Passei por tanta coisa, meus filhos passaram junto, todo esse sofrimento, que o legado que eu quero deixar para eles é um legado de verdade verdadeira, sabe? Que pode ser a público, todo mundo pode investigar, aberto, né? E o que eu tiver culpa, eu sou culpado, eu vou me penitenciar, entendeu? Eu quero passar isso a limpo na minha vida. Eu estou nessa fase da minha vida, por isso eu não estou preocupado com nada, com ameaça, com nada disso. Ô, Tony, você contribuiu para o impeachment da Dilma. Você até acabou de pedir desculpas aqui para a presidenta Dilma. Naquela época, você não estava sob a ameaça do Moro, ou estava?
Eu não estava sob a ameaça do Moro, mas não era o Moro. Ali o que acontece? Às vezes eu ia no Ministério Público com alguma coisa, aí o Januário um dia me perguntou, veja lá com o Eduardo como que é esse negócio, essa mutreta, até eu lembro a palavra que ele usou, essa mutreta das matrizes energéticas. Quem é que está fazendo isso? Quem era o operador do Zé Dirceu? Quem era o operador do Michel Temer? Quem era o operador desse? Quem fazia isso daqui? Quem estava em Furnas? Quem fazia isso? Um monte de questionamento, porque eles sabiam da minha amizade com o Eduardo. Entendeu? O Eduardo era presidente da Câmara. Então, eram vários questionamentos que eles me faziam, e às vezes eu entendia aquilo lá como uma maneira de resolver e falar, porque eles estavam com muito poder e medo de me envolver em alguma coisa. Eles falavam para mim, entendeu? Nós estamos mexendo em tudo. Se você tiver metido em uma coisa dessas, você vai cair na nossa rede aqui também. Eu falei, então eles me ameaçavam dessa maneira. Eu falei, a minha amizade com o Eduardo é uma coisa para eu cair aí? Eu não sei, depende do que você tem com ele, entendeu? Então, o que acontece? Era uma maneira de me pressionar para conseguir informação. E eu conseguia informação, porque o Eduardo estava na mesma vibe deles de querer, né, de ir atrás da Dilma. E eles precisavam de elementos para criminalizar isso daí. Aí estavam juntando o quê? O método do Lava Jato de criminalizar uma pessoa na mídia e tal, e o Eduardo Cunha se aproveitou disso para, na época, levar o impeachment da Dilma para o plenário a pedido de deputados do PSDB. Essa história eu tenho para passar limpo, eu tenho ela no meu WhatsApp, junto com o deputado que começou essa história às 2h10 da tarde, até a hora que o Eduardo levou para o plenário e monocraticamente colocou o impeachment da Dilma, entendeu? Essa história eu participei, e foi precipitado porque o deputado Rossoni, do PSDB, no almoço com o Aécio Neves, com o Carlos Sampaio e outros deputados do PSDB, trouxeram a proposta para mim, para levar o Eduardo, que se ele levasse naquele dia o impeachment da Dilma para o plenário, entendeu? Eles dariam os 2 votos na comissão de ética, que na reunião de quarta-feira o Rossoni assumiria uma suplência que teria lá, e ele daria os 2 votos para o Eduardo, livrando ele da cassação, entendeu? E isso daí eu tenho tudo registrado também. A hora que eu tiver a liberdade de colocar isso daí, eu tenho para expor a história, está no meu WhatsApp do Eduardo Cunha, do deputado, o dia do impeachment da Dilma, minuto por minuto. E isso também vai vir à tona. Você ainda tem contato com o Eduardo Cunha? Ele está bravo comigo porque eu contei essa história. Ele está bravo comigo porque ele teria marcado, inclusive para o Rossoni, que ele marcou, depois do Rossoni se comprometer a fazer isso daí, ele marcou na uma terça-feira que antecedia a semana que teria a reunião do Conselho de Ética. Ele marcou um jantar no Jaburu com o Temer, o Eduardo e o Rossoni. Ele ia apresentar o Rossoni como que foi o cara que ajudou ele e tal, para o Rossoni alçar voos maiores lá. Ele teria esse jantar. Mas no meio do caminho, o Rossoni, depois do Eduardo ter levado tudo isso, o Eduardo já tinha feito o trabalho, né, com a garantia do voto do Rossoni. O Rossoni me procura e fala que queria ser cassado, era muito sério. Aí pediu 5 milhões para votar no Conselho de Ética contra o Eduardo. O Eduardo não topou, ele não foi na casa do Temer, e na quarta-feira o Rossoni apareceu com fora Temer, fora Cunha, lá e votou contra o Eduardo Cunha, e depois de fazer todo aquele papelão, e eu tenho a história dele toda. 5 milhões ele pediu pelo voto, Tony? 5 milhões, falou que vale 5, 10 milhões, ele falou ainda, entendeu? 5 ou 10, né? Mas 5, então fica por 5, módico. O Eduardo falou um palavrão. Personalidades tipo o Carlão, né? O Carlos Sampaio, de Campinas, é um dos caras que
Aécio, ele menciona o Aécio, né? Que o Aécio Neves seria a cabeça da Dilma no dia que ela foi eleita. Veja, essa reunião, segundo o Rossoni, foi na casa do Aécio, o almoço. O Aécio, o Carlos Furtado, eu me lembro que ele era o líder do PSDB na época, o Rossoni e mais alguns deputados do PSDB. Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio, perdão, Carlos Sampaio. Aí o que acontece? O Rossoni disse para eles que era meu amigo, que tinha sido deputado comigo e tal, e tinha acesso a mim, que eu tinha um acesso fantástico com o Eduardo, e que ele tinha presenciado isso, o Rossoni, e que ele poderia levar a proposta, trazer a proposta para mim. E eles deram incumbência para o Rossoni trazer isso para mim. Tanto é que o Eduardo me pergunta, se eu chamar o Carlão aqui, eu não vou passar vergonha? Eu peguei e falei, estou repassando todas as conversas, todo o WhatsApp, eu estou repassando para você formar opinião se você deve chamar o Carlão ou não. Está aí, ó. Isso é o que o Rossoni está me passando. Então, eu vou chamar o Carlão aqui. E depois pode conferir, no dia que ele chamou, no dia do impeachment, que o Eduardo levou o impeachment dela para o plenário. Nesse dia, o Eduardo não estava conseguindo falar com ele porque o Carlão tinha ido no médico da Câmara que tinha passado mal, fazer um exame lá, sei lá o quê, e depois que ele saiu desse exame, ele teve com o Eduardo. E a partir desse encontro com o Carlão, que ele teve, e ele relatou isso para mim, que teve um encontro, ele falou para mim, às 6 horas eu vou para o Salão Verde, acompanhe. Eu peguei e falei, você vai levar isso aí para o plenário? Ele pegou e falou assim, não, eu vou decidir monocraticamente. Eu tenho isso escrito ainda. Eu peguei e falei para ele, falei um palavrão, né? Tipo, se você fizer isso, você vai se ferrar. Ele pegou e fez kkkk, entendeu? E, em seguida, ele fez o que ele fez. Eu tenho a história do impeachment dela, do dia. Como que foi feito. Tem mais alguma pergunta para o Tony Garcia? Eu acho que é muito importante isso que ele relatou, esse bastidor, né, o Rovai? Esse bastidor do impeachment da Dilma, como tendo partido de dentro do PSDB e de uma reunião na casa do Aécio. Isso é muito importante para a gente reconstituir a história daquele período. Tony, quando é que você disse que nós vamos ficar sabendo dos termos da sua delação? Veja, nós fizemos um pedido hoje ao ministro Toffoli, que a gente acredita que está com ele o que o doutor Apio mandou, entendeu? Pedindo para levantar o sigilo de tudo. Tudo. Entendeu? E para esse negócio do meu acordo ficar com ele, tirar aqui da República de Curitiba. Se isso daí acontecer, a partir desse momento que eu tiver liberado, eu vou trazer tudo. Se tivesse já disponível para vocês o vídeo de 1 hora e pouco dessa audiência minha com a Gabriela Hart e com o Ministério Público, isso por si só já elucidaria todas essas perguntas. Por que aparece só agora? Então, todo mundo iria ver que eu não caí de paraquedas, que eu não estou vindo agora. Isso foi há 2 anos atrás que eu tentei esse caminho e não consegui. E a hora que me ameaçaram, quebraram o meu acordo, eu tive que reagir. Eles não esperavam essa reação minha, nem ela esperava essa reação, entendeu? Por isso que agora estão todos aí com o pé atrás, ela tomou essa decisão aí depois do nosso pedido de arguição de suspeição. É isso. Mas vai vir à tona. Eu acredito que nós estamos chegando perto disso daí. E aí todo mundo vai ver a barbaridade. Eu acho que com isso daí, muita gente vai vir atrás, como os outros que sofreram o que eu sofri, Palocci, Léo Pinheiro, o Marcelo Debrecht, sabe, Eduardo Cunha. Todo mundo pode vir atrás e ver e saber o que sofreram. Todos. Ou seja, já começou, de alguma maneira, com esse livro lançado pelo Emílio Debrecht, né, que ele já fala de como foram as delações ali. Você reforça isso agora, então a gente pode ter um grande escândalo das delações que passa por Curitiba. É isso que você está dizendo, né, Tony? Eu estou dizendo que se todos resolverem falar, todo mundo vai ver que o modus operandi era o mesmo. Eles usavam a imprensa para criminalizar, eles criminalizavam político, empresários e advogados.
Eles criminalizaram tudo, eles tentaram fazer isso daí para fazer o quê? Desconstruir qualquer um que falasse contra eles. Infelizmente, repito pela 20ª, milésima vez, a imprensa foi conivente com isso e não deixou a história verdadeira vir à tona. Mas, como nada fica por tanto tempo, né, sem que apareça, me deram a oportunidade de vir agora com essa retaliação que fizeram comigo, trazer isso à tona, e isso vai ser o fiozinho da meada. A hora que a gente começar, e todo mundo vai ver como que eles faziam desde 2005, até agora continuam os mesmos métodos, até que o Sérgio Moro saiu da vara, né? Aí foi sucedido depois pela Gabriela, que continuou, e isso só parou com o doutor Apio. E quando estava tirando os esqueletos do armário, retiraram ele. Eu queria que você me dissesse, então, o seguinte: o que você vai fazer a partir de agora? Que você tem a Gabriela Hart indo para Florianópolis, o caso do Dr. Apio ainda não resolvido. Qual é o seu encaminhamento? Qual a sua decisão do ponto de vista jurídico e também público, né? Do ponto de vista público, você está dando essas entrevistas e talvez comece a ter, não sei se quer mostrar alguma coisa que você não mostrou em algum outro lugar aqui, se você tem algum caso novo, se você vai a conta-gotas contar essa história também para deixá-los numa situação mais defensiva. Qual será a sua estratégia? Veja, primeiro que eu estou trazendo à tona, né, nesse primeiro momento, eu estou trazendo à tona o que eu falei eu vou deixar claro de novo, repetir para todo mundo que pergunta, por que agora? Porque agora não. Isso é de 2021. E tudo que eu estou falando agora é o que eu falei para a juíza Gabriela Hart em 2021 e para o Ministério Público. Foi oficial. Eu fiz a denúncia oficial. Entendeu? Então, o que eu estou esperando agora? Esse foi o primeiro momento. Estou respondendo de novo essa pergunta. É por isso. O segundo momento, eu tenho que esperar todas essas decisões agora judiciais para ver aonde que vai ser o foro que eu vou responder pelas coisas que eu estou falando e pelo que eu posso apresentar e que nós entendemos hoje ser no STF. Por essas pessoas terem prerrogativa de foro. Se isso daí for decidido, né, se levantar o sigilo, aí eu vou te falar um negócio, vai ter que ser a conta-gotas, então eu vou ter que ficar 10 dias falando sobre tudo, entendeu? Então, aí vai ter que ser a conta-gotas, mas eu protegido, entendeu? Pela justiça, de poder falar. E eu estou só aguardando isso. A partir desse momento, publicamente, eu estou atendendo todo mundo que me pede para falar, como vocês, com o maior prazer, e eu estou repetindo as coisas que é o que eu falei para a juíza, oficialmente. A hora que isso daí ultrapassarmos essa barreira e eu puder aí falar dos bastidores, aí nós vamos ter muita conversa. Eu estou aguardando esse momento ansioso. Eu guardei 20 anos. Eu estou esperando agora. Entendeu? Agora, estou esperando muito isso daí.